Bom dia, alunos do Secoca. Vamos corrigir nossos exercícios da unidade 4, tudo bem? Vamos começar a correção na página 10. Página 10, número 1. Está escrito assim: represente cada figura usando uma fração decimal e um número decimal. Então acontece o quê? Ela quer que você use o material dourado e escreve o que está representado aqui através de um número decimal e de uma fração decimal. Lembrando, lá no cubo mágico acontece o quê? Cada pecinha representa uma quantidade. Exemplo, o cubo grande representa uma unidade, tudo bem? Tudo bem. A placa representa o quê? 1/10. Então, uma placa dessa representa quanto? 0,1, que é 1/10. Um pauzinho representa o quê? 1/100, que é 0,01. E cada cubinho representa o quê? 1/1000, que é 0,001. Então acontece o quê? Como é que eu vou escrever esse número em número decimal? Aqui é 1/10, tudo bem. Então aqui eu tenho 0,1, tenho 1/10. Mas aqui eu tenho o quê? Cada pauzinho desse representa o quê? 1/100. Quantos pauzinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho quanto? Eu tenho 5 centésimos. Então eu tenho o quê? 0,15, porque é 1/10 com 5 centésimos. Mesma coisa aqui, olha. O cubo grande não representa 1 inteiro, então eu tenho 1 inteiro. E o cubinho pequenininho não representa 1/1000, então eu tenho 1 inteiro com 1/1000. Então 1,001. E para transformar esses números em frações é bem simples. Lembrando, como é que eu transformo um número decimal em uma fração? Você vai tampar aqui a minha vírgula, tudo bem? Tampei. Agora eu faço o tracinho da fração. Que número você está vendo sem a vírgula? Eu estou vendo o número 15, não estou vendo? Então escreve 15. Como é uma fração decimal, o denominador é quem? 10, 100, 1000 e assim por diante. Então sem colocar 1. Quantos zeros eu vou colocar? A quantidade de casas que eu preciso pular para chegar na unidade. Para chegar na unidade, quantas casas eu preciso pular? Preciso pular uma casa, duas casas. Se eu pulo duas casas, quantos zeros eu vou ter? 2 zeros. Então eu tenho quanto? 15 centésimos. Escrevi em número decimal e em fração decimal. Mesma coisa aqui, ó. Como é que eu escrevo esse número decimal em fração decimal? Ó, faço o tracinho da fração, tampa a vírgula. Que número você está vendo aqui? Eu estou vendo o número 1001, tudo bem? Como é uma fração decimal, o denominador é quem? 10, 100 ou 1000. Então eu coloco 1 aqui. E agora eu vou ver quantas casas decimais eu vou pular para chegar na unidade. O número de casas que eu pular vai ser a quantidade de zeros que eu vou ter que colocar aqui, tudo bem? Pulei uma casa, pulei duas, pulei 3, cheguei na unidade. Quantas casas eu pulei? 3 casas. Quantos zeros eu coloco? 3 zeros. 1, 2, 3. Então eu tenho o quê? 1001 milésimos, tudo bem? A questão 1 basicamente é isso. Cada pecinha tem o seu valor. Tem a pecinha que vale 1 inteiro, tem a pecinha que vale 1/10, a pecinha que vale centésimo e a pecinha que vale milésimo. A 2, repetindo perder muito tempo, eu não vou escrever, só vou falar, tudo bem? A 2 eu vou fazer com vocês, a letra A, B, C. Vou anotar aqui que ele quer o quê? Deixa eu só anotar aqui os números, aí a gente vê o que ele quer. C é 12, ó, como você quer fazer a leitura de números decimais, que você precisa, com o quadro de ordens fica bem mais simples. O que acontece? Antes da vírgula eu tenho o quê? A parte inteira, tudo bem? E depois da vírgula para a direita tem a parte decimal. Lembrando, o primeiro número que eu tenho depois da vírgula é a cada dos décimos. O segundo é a cada dos centésimos e o terceiro é a cada dos milésimos. Então o que eu faço? Eu tenho parte inteira aqui? Não, então eu não vou falar inteiros, porque não tenho inteiro nenhum. Mas como é que eu leio esse número 0,5? O 5 está em qual casa? Está na casa dos décimos. Então que número é esse? 5 décimos. Ok? E essa letra B? Ah, eu tenho a parte inteira. Eu tenho 3 antes da vírgula. Todos os números antes da vírgula são a parte inteira. Então eu tenho quanto? 3 inteiros. Como é que eu leio esse 17 que sobrou? Esse 17, ó, que número está depois da vírgula? O 17.
Só que o último número, a unidade dele, parou em qual casa? Parou na casa dos centésimos. Então, como é que eu leio isso? 3 inteiros e 17 centésimos, porque ele está parado na casa dos centésimos. Lembra? Casa do décimo, casa dos centésimos. Depois vem a do milésimo, tudo bem? Show de bola. Letra C, mesma coisa. Parte inteira, é o 12. Então, como é que eu leio isso? 12 inteiros. Que número é esse que você está vendo depois da vírgula? Eu estou vendo o número 345. Como é que eu vou ler, então? Esse 345, a unidade parou aonde? Que casa? Parou na casa dos milésimos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 12 inteiros e 345 milésimos. Tudo bem? Show de bola. Bem simples. Com um quadro de ordens, fica bem mais simples na parte de você dar o nome aos números decimais, tudo bem? Fazer essa parte de nomenclatura, tranquilo? Então vamos lá. Vou fazer com vocês agora, próxima página, página 11. Página 11, número 4. A número 4 é bem simples. O que acontece? Tá assim, olha, escreva o número decimal correspondente à parte pintada da figura. Pensa comigo, a primeira figura tem o quê? Eu tenho uma figura totalmente pintada. Eu tenho o quê? Eu tenho um inteiro, que tem uma figura totalmente pintada. Aquela outra parte pintada, quantos pedacinhos eu tenho ali, naquela parte verde pintada? Eu tenho pintado 3 pedacinhos, de um total de quantos pedacinhos que tem nessa minha figura? De 10. Então ele tem o quê? 1 inteiro e 3 décimos. Como é que eu represento 3 décimos? Ó, é 1 inteiro, eu quero representar como decimal. Então 1 inteiro é 1, alguma coisa. Quem é 3 décimos? Lembra? É o 3 na casa dos décimos. A casa dos décimos é depois da vírgula. É aqui, ó. Então, como é que eu escrevo 1 inteiro e 3 décimos? 1,3. Ah, professor, como que eu poderia representar isso aqui através de uma fração que não seja mista? O que você faz? Você vê quantos pedacinhos verdes você pintou. No total, quantos pedacinhos verdes foram pintados? Foram pintados 3 pedacinhos verdes. Só que a minha figura, cada figura está repartida em quantos pedaços? Cada figura está repartida em 10 pedaços. Aí vai ser aquele caso, ó, tem uma fração decimal e quero transformar em um número decimal. O que eu faço? Eu escrevo 13, coloco vírgula 0. O que eu faço agora? Eu não estou dividindo por 10, não está sobre 10? Então, as minhas casas vão para onde? Para a esquerda. Então, a minha vírgula vai para a esquerda. Quantas casas? Uma casa, porque eu só tenho 0. Então, fazer o quê? Andar uma casa para a esquerda. Andei uma casa, vírgula. Ficou como? 1,30 ou 1,3. Esses números aqui à direita, você não muda o número, tudo bem? Você colocando zeros para cá, você não altera esse número. Ele representa a mesma coisa, ó. 1,30 é a mesma coisa que 1,3, 1,300 e assim por diante. Tudo bem? Então, esse número 4 está resolvido. Vamos ver. Qual outra? Página 13. Não, página 11. Número 5. Vou fazer com vocês o número 5. O número 5 eu vou fazer com vocês a letra B e a letra D. Tá assim, olha, número 5. Escreva a forma decimal de cada número a seguir. O que acontece? Ele está falando um número decimal, está falando, só como se lê aquele número. E quero que eu represente esse número. Então, o quê? 5 décimos. Se é 5 décimos, eu não tenho nenhuma parte inteira. Então, a parte inteira é 0. O décimos é o quê? É a próxima casa depois da vírgula. É a primeira casa que tem aqui. Então, não é 5 décimos? Então, eu tô lendo, tô fazendo errado, perdão. Tô lendo, fazendo a A e lendo a B. A B tá assim, ó. 1 inteiro. Se é 1 inteiro, então eu tenho 1 antes da vírgula. Então, é 1 inteiro. E que é o quê? 8 décimos. A casa do décimo é a primeira que vem depois da vírgula, né? 8 décimos. Então, 8 fica na casa dos décimos. 8 décimos, tudo bem? 1,8. Já na letra D, tá assim, ó. 276 milésimos. Ele fala parte inteira? Não, se ele não fala parte inteira, então a parte inteira é 0. Ele fala 276 milésimos. Então, bota aqui, ó, 276. Tá certo? É 276 milésimos? Sim, por quê? Esse 276 para em qual casa? Para na casa dos milésimos. Lembra, como é que eu leio um número depois da vírgula? Aonde ele parar, eu vou ler a casa. Ó, 276 parou na casa dos milésimos, então é 276 milésimos. Tudo bem? Show de bola.
Bem simples, o número 5 é tranquilinho. As outras letras é o mesmo método de se resolver, tudo bem? Vamos ver qual próxima questão nós vamos fazer. Questão 6. Vamos lá. Questão 6 está assim, olha. 4 amigos estavam estudando em uma atividade escolar sobre números decimais. Eles representaram, cada um representou o seu. A Bia falou que 42,5 é igual a 425 sobre 10. O Luan falou que 3,05 é igual a 305 sobre 10. A Ruth falou que 63,1 é igual a 63,1 sobre 100. E o João, ele disse que 0,231 é igual a 231 milésimos. O que ele pede, turma? Ele quer assim, ó. Quer saber quais amigos se equivocaram, que erraram o método de transformar um número decimal em uma fração decimal e fazer a correção. Primeiramente, vamos ver. A Bia acertou? Como é que transforma um número decimal em uma fração decimal? Você tampa a vírgula e escreve o carinha em cima. Ó, 425. Ela fez certo. Quantas casas ela precisa pular para chegar na unidade? Uma casa. Ó. Se ela pulou uma casa, acrescenta um zero. Tá certo. 425 sobre 10. Então a Bia está correta. Então, tá tranquilo. A Bia fez certo. Vamos para o João. O João fez 0,231 e falou que é 231 milésimos. Como é que você transforma um número decimal em uma fração decimal? Tampa a vírgula. Tampei. Então, eu vou escrever esse número no numerador. 231. Escreve no numerador. Quem vai ser o denominador? Coloco 1. Quantos zeros eu coloco? Quantas casas eu pulo para chegar na unidade? Vou pular 1, 2, 3 casas. Quantos zeros eu coloco? 3 zeros. Correto. Então, o João fez corretinho. Tudo bem? Tá certo. E o Luan? 305, perdão, 3,05 quero escrever em fração decimal. Como é que você faz? O numerador você vai tampar o zero e ver quem você lê aqui. Ó. Que número tu está vendo aqui? Eu estou vendo o número 305. Então, eu vou escrever o 305 no numerador. 305. No denominador, eu coloco 1. E a quantidade de zeros são quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade. Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Preciso pular 1, 2. Eu preciso pular 2 casas. Então, quantos zeros eu preciso colocar? 2 zeros. E tá errado. Ele colocou um só. E tem que colocar quanto? 2. Agora tá correto. Viu? O Luan, ó, tava errado. E a Ruth? Será que a Ruth tá certa? De cara já viu que a Ruth errou. Por conta de quê? Se você tem um número decimal que é transformado numa fração decimal, nessa fração jamais pode ter vírgulas. Nunca deve ter vírgulas. Então, ó, a Ruth já está mega errada. Vamos consertar o que a Ruth fez. Como é que eu escrevo esse número decimal em fração decimal? Primeiramente, o meu numerador eu vou tampar a vírgula e ver quem eu estou lendo. Que número é esse? 631. 631. Denominador eu coloco 1. E quantos zeros eu coloco? Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Preciso pular uma casa. Se eu pulo uma casa, quantos zeros eu coloco? Um zero só. Então ficou como? 631 décimos. Então, pronto. Corrigimos o que a Ruth e o Luan fizeram de errado. Tudo bem? Somente isso. Bem simples, né, turma? Número 7 é tranquila. Agora vamos para a página 13. Página 13. Página 13, vou ter aqui um nomezinho. Turma, a página 13 é bem simples. Ele está assim, ó. Represente a parte pintada das figuras na forma de fração e na forma decimal. Como é que eu faço isso, turma? Primeiramente, eu vou fazer com vocês a letra A e a letra C. Tudo bem? Vamos lá. Como é que eu faço isso? Transformar uma fração e transformar em um número decimal. Como é que eu faço? Primeiramente, para transformar uma fração, é só você pensar. O numerador são as partes que são pintadas. Na letra A, quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 partezinhas pintadas. Só que no total, a minha figura está sendo dividida em quantas partes? Está sendo dividida em 10 partes. Então, pintou 5 partes do total de 10 da minha figura. Ok?
Vamos fazer a mesma coisa com a C, antes de pegar e transformar em número decimal? Na letra C, quantas partes pintadas nós temos? 2, 4, 6. Temos 6 partes pintadas. Tudo bem? Só que no total, minha figura, ela tem quantos pedaços no total? Foi partidas em quantos pedaços? Foi partidas em 10 pedaços. Então acontece o quê? Foram pintados 6 pedaços de 10 no total. Tudo bem? Show de bola. Mas a questão pediu o quê? Ele quer uma fração. Fizemos a fração. Só que ele quer o quê? O número na forma decimal. Tudo bem? Como é que eu transformo essa fração decimal em um número decimal? Bem simples. O que eu faço? Vou pegar esse cara de cima e coloco 1,0. Mesma coisa aqui embaixo. Pego o cara de cima e coloco 0,0. Agora, quando eu tenho uma fração para transformar para um número decimal, é como se eu estivesse dividindo 5 por 10. Se eu estou dividindo, a minha vírgula vai para a esquerda. Quantas casas? Aqui vai uma casa porque eu tenho um zero. Se eu tivesse 2 zeros, eu pularia 2 casas. Então, como eu tenho um zero só, pulo somente uma casa, tudo bem? Então, pulei uma casa para a esquerda, coloca vírgula, 0. Deu quanto? 0,5. Então, transformei essa fração decimal e o número decimal. Professor, se ficar 0,50, está correto, representa a mesma coisa. Mesma coisa aqui, olha, está 6 sobre 10. Escrevi o 6 como 6,0. Se está 6 sobre 10, é como se fosse 6 dividido por 10. Então, esse 0 significa o quê? Que eu vou pular uma casa para a esquerda. Se eu tenho um 0, pulo uma casa. Se eu tivesse 2, eu pulava 2 casas. Se eu tivesse 3, eu pularia 3 casas. Como eu tenho um 0 só, pulo uma casa para a esquerda. Pulando uma casa para a esquerda, vírgula, 0. Deu quanto? 0,6. Ou 0,60, que dá no mesmo. Tudo bem, turma? Tranquilo? Show de bola. Então, essa questão número 1 da página 13 nada mais é do que isso. Tudo bem? Você faz a fração. O numerador vai ser as partes pintadas e o denominador é o total de partes que a minha figura foi dividida. Tudo bem? Show de bola. Vamos agora para a página 14. Página 14, vou fazer com vocês o número 2, a letra A e a letra B também. Tudo bem? A letra B está 1,7. Vamos lá. O que ele está pedindo nessa número 2? Represente cada número decimal por meio de uma figura. Então ele quer o quê? Que eu pegue esse número decimal e transforme em uma figura. Mas, professor, como é que eu faço isso? Lembra? O que é mais fácil para a gente ver em figura? Fração. Se tiver uma fração, é mais fácil de transformar essa fração em uma figura do que um número decimal em uma figura. Porque lembra, a fração, o numerador são as partes pintadas, o denominador, enquanto as partes, o meu inteiro foi dividido. Tudo bem? Beleza, então vou transformar primeiramente esse número decimal em uma fração decimal. O que eu faço? Tampa a vírgula. Que número você está vendo? Eu estou vendo o número 25. Coloco 1. Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Preciso pular 1, 2 casas. Se eu pulo 2 casas, quantos zeros eu coloco? 2 zeros. Mesma coisa aqui, olha. Tampei minha vírgula. Que número você está vendo? Eu estou vendo o número 17. Coloco 1 aqui. Quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade? Para chegar na unidade, eu pulo uma casa. Se eu pulo uma casa, eu coloco 1 zero. Beleza, mas professor, ele quer uma figura. Então, professor, então eu vou ter que fazer uma figura, pegar uma parte inteira, dividir em 100 pedacinhos e pintar 25? Turma, isso aí não é muito viável. Então, o que eu preciso fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou simplificar pelo maior número que eu puder. Aqui eu posso simplificar em cima e embaixo por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. E 100 dividido por 25 dá quanto? 4. E agora a fração 1/4? Não é mais fácil de fazer uma figura? Sim. É como se eu pegasse uma barra inteira. O denominador, em quantas partes eu parti meu inteiro? Então, eu parti meu inteiro em 4 pedacinhos. Quantos pedacinhos eu pintei? Eu pintei um pedacinho. Pronto, transformei esse número decimal em uma figura. O mesmo eu faço aqui, ó. Ah, professor, mas 17 décimos não tem como simplificar. Concordo, não tem como simplificar. Então, o que acontece? Significa que eu pintei 17 pedacinhos, só que o meu inteiro está sendo dividido em quanto? Em 10 pedacinhos. Então, o que eu faço? Faço isso aqui, ó.
Ó, então aqui, ó, o meu inteiro está partido em quantos pedaços? Em 10 pedaços. Então eu tenho que pintar 17, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, falta pintar mais 7. Então eu vou ter que usar o quê? Mais uma barrinha inteira. Só que essa minha barrinha está sendo partida em quantos pedacinhos? Em 10. Então eu tenho mais uma barrinha que tem 10 pedacinhos. Então, ó, pintei 10, pintei 11, pintei 12, pintei 13, 14, 15, 16. Pronto, pintei 17 pedacinhos. Nas minhas barras são divididos o quê? De 10 em 10 pedaços, tudo bem? Então pronto, eu transformei o meu número decimal em uma figura. As outras letras é o mesmo modo de se fazer. Você transforma em uma fração decimal, simplifica se der, e disso você faz o quê? O seu desenho, que é mais fácil de fazer. O método mais simples de se resolver essa questão é esse que eu estou fazendo com vocês, tudo bem? Então as outras letras é o mesmo método de se resolver, tudo bem? Aqui é o número 3, é simples, vou fazer com vocês a número 4. Número 4, vou fazer com vocês a letra B, letra D, depois eu vou fazer com a H também, tá? O que acontece? Ele está assim na número 4. Encontre uma fração decimal, lembra, fração decimal o quê? Aquela que o denominador é 10, 100 ou 1000, equivalente a cada número racional, e a represente na forma decimal. Então, que é o quê? Uma fração decimal que represente essas frações que ele deu pra gente, e quer que pegue essa fração decimal e transforme em um número decimal. Show? Show. Na letra B, tá assim, essa fração 15 quartos. Ah, professor, como é que eu transformo isso numa fração decimal? Simples, eu sei o quê? Eu sei que se eu fizer 4 vezes 25, vai dar quanto? Vai dar 100. Pronto, vai virar uma fração decimal. Mas se embaixo eu multipliquei por 25, eu faço a mesma coisa em cima. Vai ficar 15 vezes 25, que dá 375. É o que ele quer. Uma fração decimal. Denominador 100 é uma fração decimal. Agora ele quer o quê? Que eu transforme isso em um número decimal. Como é que eu faço? O que você faz? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, você escreve o cara de cima só que com vírgula zero. Só que eu vou fazer o quê? Como eu estou dividindo por 100, eu vou pular casas para a esquerda. Quantas casas? 2, porque eu tenho 2 zeros. Então eu pulo uma casa para a esquerda, 2 casas. Coloca vírgula. Então deu quanto? 3,75. Então eu escrevi fração decimal, número decimal. Se ficasse 3,750, dá na mesma coisa. Tudo bem? Pronto, letra B está resolvida. Vou fazer letra D de dado. Letra D de dado tá 1 inteiro em 1 quinto. E aqui transforma o quê? Isso em uma fração decimal, tudo bem? E também em um número decimal. Primeiramente, turma, quando eu tenho fração na forma mista, sempre você transforma para a forma imprópria. Como é que eu faço isso? Parte inteira vezes o denominador mais o numerador. O denominador aqui não é 5, vai continuar sendo 5. Mas quem vai ser o meu numerador? Parte inteira vezes o carinha de baixo mais o carinha de cima. 1 vezes 5, 5. Mais 1 de cima vai dar quanto? 6. Então deu quanto? 6 quintos. Como eu transformo essa fração em uma fração decimal? Que eu multiplico por 5 que dá 10, 100 ou 1000? 2. Se eu multiplicar 5 por 2 dá quanto? Dá 10. Então já vira uma fração decimal. Se eu multipliquei embaixo por 2, eu faço a mesma coisa em cima. 2 vezes 6, 12. Então deu quanto? 12 décimos. Transformando isso em um número decimal, eu escrevo 12 como 12,0. Só que eu estou dividindo por 10. Eu tenho um zerinho só. Então quantas casas eu pulo para a esquerda? Uma casa só, porque eu tenho um zero. Pulei uma casa, vírgula. Então deu quanto? 1,2 ou 1,20. Correto? Show de bola. Vamos então para a letra H. A letra H é um caso interessante, mas não é difícil de se resolver, tudo bem? A letra H está como? Está 3/12. Caramba, professor, o que eu faço? Não tem ninguém que eu multiplique por 12, que vira 10, 100 ou 1000. A dica, se não tem como multiplicar, pensa em simplificar. Aqui eu consigo simplificar em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E se eu pegar o 12 e dividir por 3, dá quanto? Dá 4. Deu 1 quarto. Ah, professor, naquela questão que você fez, você viu o quê? Que 4 vezes 25 dá quanto? Dá 100.
Isso mesmo. Multipliquei por 25 embaixo, mesma coisa eu faço em cima. Então fica como? 25 vezes 1, 25. Então deu quanto? 25 centésimos. Professor, como é que eu transformo essa fração decimal em um número decimal? Simples. Escreve o cara de cima como se fosse vírgula zero. Escrevi. Quantas caras eu pulo para a esquerda? 2, porque eu tenho 2 zeros. Eu pulo uma casa, 2 casas. Coloca vírgula. E acrescento zero. Então deu quanto? 0,25. Ou 0,250. Que representa o quê? A mesma coisa. Pronto, transformamos em uma fração decimal e um número decimal também. Show? É isso que a questão 4 está pedindo, tudo bem? As outras letras, o método de se resolver é o mesmo, tudo bem? Vamos agora lá para a nossa página 15. Página 15, vamos lá para o número 5. Vou fazer com vocês a letra A e a letra C. Tudo bem? Para vocês entenderem como é que funciona. Na 5 está assim, ó. Transforme os números decimais em frações irredutíveis. Turma, vamos lá. Vou escrever aqui 7,3 e a C é 8,6. Turma, o que é? Olha, quer que eu pegue esses números decimais e transforme em frações irredutíveis. O que são frações irredutíveis? São aquelas que eu não posso simplificar, tudo bem? Então eu vou transformar esses números decimais em frações. Só que essa fração eu vou ter que fazer o quê? Simplificar. Tem que ir simplificando até não poder mais. Mas se não der para simplificar, acabou. Que é isso que eu quero. Eu quero uma fração irredutível. Igual aqui, olha, como é que eu transformo esse número decimal em uma fração decimal? Ó, coloco o tracinho da fração. O denominador tem que ser quem? 10, 100 ou 1000. Então já pode colocar um aqui embaixo. Tampa a vírgula. Que número você está vendo? Eu estou vendo o número 73. Quantos zeros eu coloco aqui? Quantas caras eu pulo para chegar na unidade? Preciso pular uma casinha para chegar na unidade. Pulei uma casa, quantos zeros eu coloco? Um zero só. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Como é que eu escrevo em fração decimal? Coloco um aqui, tampa a vírgula. Que número você está vendo? Eu estou vendo o número 86. Quantas casas ele precisa pular para chegar na unidade? Precisa pular uma casa. Então eu coloco um zero. Tá, professor? Transformei em frações. Ele quer o quê? Frações irredutíveis. Essa fração aqui é irredutível? É porque 73 sobre 10 não tem como simplificar. Tudo bem? Então 73 décimos é uma fração irredutível. Não tem como simplificar. Então eu paro aqui. Letra A está resolvida. Mas na letra C acontece o quê? Tem como eu simplificar. O número de cima e de baixo são pares. Então tem como simplificar por 2, em cima e embaixo. Tudo bem? 86 dividido por 2 dá quanto? Dá 43. E 10 dividido para 2 dá 5. Deu 43 quintos. Tem como simplificar essa fração? Não. Então, se eu não tenho como mais simplificar por nenhum número, em cima e embaixo, que seja o mesmo, então essa é uma fração irredutível, que é o que ele está querendo. Tudo bem? Vamos lá. As outras letras da número 5 é o mesmo método de se fazer. Na número 6, em resumo, acontece o quê? Tem os meninos e eles cada um tem o desenho da fração que ele representa. E ele quer ligar o quê? A fração que ele está com a menina que está o número decimal, tudo bem? Como assim? O Juan, na figura de Juan, nós temos o quê? 8 pedacinhos pintados do total de quanto? De 16 que tem ali no total, tudo bem? Beleza, professor. Como é que eu vou pegar isso e transformar em um número decimal? Primeiro passo, para facilitar a nossa vida, eu simplifico. Simplifico em cima e embaixo por 8. 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 2. Então deu 1/2, professor. Vamos transformar em uma fração decimal? É só multiplicar embaixo e em cima por quanto? 5. 2 vezes 5, 10. Em cima eu multiplico pela mesma coisa. Ó. Multipliquei embaixo por 5. Em cima eu faço a mesma coisa. 5 vezes 1, 5. Então deu 5 décimos. Como é que eu escrevo esse número decimal? Escrevo o cara de cima como 5,0. Tudo bem? Se eu tenho um zero só, quantas caras eu pulo para a esquerda? Uma só. Então eu pulo uma casa para a esquerda. Então eu coloco vírgula 0. Então deu quanto? 0,5 ou 0,50. Então quem vai ser o par do Juan? Vai ser a Suzy. Tudo bem? Então
Então, só você fazer isso. Você pega a fração, que tem os meninos da parte pintada, tudo bem? Dessa fração, você transforma em uma fração decimal. Transformou uma fração decimal, você passa para número decimal. Então, o número decimal que representa essa fração vai ser formado os pares. Porque a fração de Juan chegou no número decimal igual ao número da Suzy. Então, os dois vão fazer o quê? Um par nessa festa junina. Os outros meninos vão fazer a mesma coisa com o Vitor, com o Oscar, Samuel e com o Felipe. O método é o mesmo, tudo bem? Vamos lá. Vamos ver se dá tempo de corrigir a questão. Cadê? Vou fazer com vocês na página 16. Vamos ver se o vídeo vai dar tempo. Página 16, número 8. Tudo bem? Vou fazer com vocês número 8, letra A. Tá assim, ó. 0,1, 1 décimo, 10 sobre alguém, é igual a alguém sobre 1000. É simples, ele quer o quê? Que eu complete essa minha sequência, ó. O que ele fez? Ele pegou esse meu número decimal e transformou em uma fração decimal. Turma, daqui pra cá ele fez o quê? Por 1 virar 10. Ele multiplicou por 10. 10 vezes 1, 10. Então você vai fazer o quê? O mesmo embaixo. 10 vezes 10, 100. Aqui eu não sei quem é, professor. O que eu faço? Eu sei que daqui pra cá, do 100 para o 1000, ele multiplicou por quanto? Por 10. Então se ele multiplicou por 10 embaixo, ele faz o quê? A mesma coisa em cima. Então multiplica por 10. 10 vezes 10, 100. Viu? É simples. É só você ver como é que funciona. Tudo bem? Igual, vou fazer só o comecinho da B, porque eu acho que não vai dar tempo do vídeo. Cadê? Vamos lá. Na letra B, tá assim, ó. Ele não tem esse número e tem aqui 12 décimos. Aqui tá 100 e aqui tá 1.200. Ó, aqui ele pegou o quê? O número decimal e transformou numa fração decimal. Não é 12 sobre 10? Como é que eu escrevo o número decimal? Escrevo 12,0. O zero significa o quê? Vai pular uma casa para a esquerda. Pulando uma casa para a esquerda, a vírgula daqui vem para o meio. Então fica como? 1,2. Tudo bem? Daqui para cá ele multiplicou por 10. 10 vezes 10, 100. Mesma coisa você faz em cima. 10 vezes 12 dá quanto? 120. Daqui para cá ele também multiplicou por 10. Então você faz o quê? O mesmo embaixo. 100 vezes 10, 1000. Pronto, turma. Conseguimos corrigir tudo em um vídeo só. Deu certo então, hein? Até a próxima videoaula, turma.